Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. Se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E não esqueça de deixar o seu like. Vamos, meninas, dar like nesta bagaça, porque isso ajuda o canal a crescer, tá? Então é assim, eu sempre falo aqui, pano de prato vende o ano inteiro. E pano de prato é ótimo para quem está iniciando na costura criativa, porque gasta pouco material, o investimento é pouco, com retalhos você faz e você pode e é fácil de fazer, tá? É um bom início para qualquer pessoa. Hoje nós vamos fazer esse barradinho aqui, ó. Super bonitinho. Nesse barrado, nós vamos fazer esse babadinho aqui, ó, de cima, em escalope. Escalope eu já ensinei aqui em outras vezes. São esse formato arredondado, parecendo conchinhas, sem régua, que nós vamos fazer, tá? E o babadinho embaixo, super bonitinho, todo embutidinho, tá? Eu espero que vocês gostem da aula. Ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Final de ano tá chegando aí, gente. Vamos lá. Vamos começar a fazer os nossos presentinhos para colocar embaixo da árvore e ter uma lembrancinha para cada pessoa que for te visitar ou para, né, quem você for na casa. Ó, grande beijo. Vamos trabalhar. Então, gente, uma coisa que vocês têm que perceber quando vocês saírem para comprar o tecido é o quê? Ó, esse aqui é o tecido que eu comprei. Eu saí para comprar um tecido para barrados de pano de prato, para cozinha, e gosto muito de vaquinha e comprei esse tecido aqui, tá? Quando a gente compra um tecido estampado, eu geralmente já compro visando os tecidos que eu tenho em casa, que eu possa complementar com esse, e se eu não tiver, eu compro na hora os tecidos que complementam esse tecido aqui. Por exemplo, esse tecido aqui, se eu tenho aqui em casa tecido vermelho, que pode complementar muito bem por causa dos corações vermelhos. Aí eu comprei esses dois tecidos, que é um tom acima desse meu tecido aqui, um de poá, que são bolinhas, e esse outro aqui, que tem este desenho, tá? São tecidos que podem complementar. E eu posso, com o mesmo estampado, fazer de 3 a 4 panos de prato, modificando o modelo e a combinação entre os tecidos auxiliares, tá? Hoje nós vamos utilizar esse estampadinho e como complementar. Então é assim, para fazer o pano de prato, como sempre, vocês vão precisar de um tecido de pano de prato, embainhado nas laterais, onde vocês não vão colocar o barrado. Eu coloco barrado nas duas extremidades. Eu faço em uma extremidade um barrado que eu chamo barrado principal, que é um barrado mais decorativo, e na outra extremidade eu faço o que eu chamo de barrado secundário, que é um barradinho mais estreito, com um elo de tecido para a dona de casa pendurar na cozinha, tá? Faz a diferença. A bainha que eu faço é uma bainha bem fininha. Essa bainha fininha faz a diferença no acabamento, tá? E a dona de casa, quando compra, ela nota. Ela é muito bem feitinha e é fácil de fazer. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de uma aula onde eu falo e mostro como fazer.
3 acabamentos que agregam valor ao pano de prato, tá? Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo e vai aparecer um izinho aqui em cima. Nele eu falo como eu faço esse tipo de bainha e eu mostro também como fazer o barrado secundário. Aí vamos aqui ao nosso barrado principal. O nosso barrado principal, nós vamos fazer um babado, tá? E esse babado, ele vai ter, ó, o dobro da largura do seu pano de prato. Sempre que for fazer um babado, para ele ficar com caimento legal, você sempre vai fazer ele do tamanho do dobro do lugar onde você vai colocar esse babado, tá? Agora, no assim, ele tem 8 centímetros, tá? Eu fiz uma bainha nas laterais, virei meio centímetro, mais meio centímetro, passei uma costura. E depois eu vim aqui. Virei meio centímetro, depois 1 centímetro, passei uma costura para ficar a bainha direitinho, o acabamento perfeito, tá? Aí, aqui é o barrado em si, é a parte principal do barrado. No assim, ele tem 10 centímetros. E no assim, ele tem 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato, porque tem que sobrar 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento. Nós vamos, acima dele, com o mesmo tecido do babadinho, nós vamos fazer uma decoração, tá? Não é pet aplique, não é nada, é só uma decoraçãozinha. E para essa decoração, eu cortei ele no assim tem 8 e no assim é o tamanho do seu pano de prato. Só que nós vamos dar uma cortadinha, uma diminuída nele depois. Então é assim. Primeiro nós vamos preparar o nosso babado. Ele já está aqui embanhado. O nosso babadinho ele vai ser franzido. Você vai franzir do jeito que você quiser. Quem está iniciando, eu indico que faça assim, ó, com uma agulha, uma linha forte. Eu estou utilizando aqui a linha 10, que é a linha que os meninos geralmente soltavam pipa, né? E vamos fazer aqui, ó, na beiradinha, onde não tem a bainha, um movimento de entra e sai da agulha, que é um alinhavo. Quanto menor esse alinhavo, mais franzidinho vai ficar, tá? E isso nós vamos fazer em toda desse jeitinho aqui. Eu não sei se tá dando para vocês verem que tá com linha branca, tá? Aí, o que eu fiz? Vocês vão dobrar ao meio esse tecido e fazer um piquezinho com a agulha que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Para marcar o meio. A mesma coisa nós vamos fazer com esse tecido do pano de prato. Dobrou ao meio. E, ó, no meio dele, nós vamos fazer um piquezinho, que é o quê? Esse cortezinho aqui, ó, gente, ó. Tá? Pequenininho. Porque aí nós vamos saber onde tá o nosso meio do pano de prato, tá? Para colocar o nosso barrado, o que nós vamos fazer? O nosso tecido do pano de prato, com o avesso dele para cima, o nosso tecido de barrado com a frente para cima. Então, aqui é avesso com avesso, tá? Nós vamos botar pique com pique, ó. O pique tá aqui. E o pique do babado tá aqui, ó. Pique com pique, alfinete. A beiradinha do tecido, onde nós fizemos a bainha, vai ficar em cima da beiradinha aqui, onde nós fizemos a bainha do pano de prato também, tá? E alfinete. A mesma coisa desse outro lado aqui. Esse excedente de tecido vai ser transformado em babado franzido. O que eu vou fazer? Nós vamos, ó, com essa beiradinha da linha aqui que nós fizemos, nós vamos franzir. Depois de franzir direitinho um lado,
alfinetar, vamos franzir o outro e também alfinetar. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Tá todo direitinho. Aí nós vamos costurar, fazer uma costura de proteção, tá? Tá os alfinetes aqui. Nós vamos fazer uma costura de proteção, que é o quê? É uma costura na beiradinha, só para fixar esse babado no lugar e poder tirar os alfinetes. Nós vamos tirar os alfinetes e puxar a linha, que nós fizemos o alinhavo, tá? Isso feito, nós vamos pegar aqui o nosso barradinho, dobrar ele ao meio. Ah, aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O meu barrado, ele é um estampado. Ele tem um desenho. No meu caso aqui, não tem uma direção, meu desenho. Tem cabeça de vaca apontando para cá, tem cabeça de vaca apontando nessa direção, tem cabeça de vaca que está assim, pezinha, tem cabeça de vaca que está virada para lá. Então, ele está em todas as direções. Você vai escolher a que você quiser, a direção que você achar que está mais harmoniosa. A minha, no caso, eu vou usar essa daqui. Então, a parte de cima do desenho, nós vamos fazer um vinco de meio centímetro e passar desse jeitinho aqui, tá? Porque aí o outro lado vai estar assim, ó, com acabamento bonitinho. Na parte de baixo, onde não está esse vinco, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar esse tecido ao meio direitinho. E aqui, na dobra do tecido, nós vamos fazer um pique, tá? Então, avesso do pano de prato para cima, avesso do barrado para cima também. Pique com pique aqui, ó. Eu identifiquei o pique do tecido e vou botar pique com pique aqui e alfinetar. Tá? Desse jeitinho aqui. Aqui, ó, nós vamos apoiar o tecido na beirada aqui do tecido, ó. Na beirada do pano de prato. E eu vou bater um ferro com a temperatura algodão, que é um tecido tricoline que eu estou utilizando aqui, porque esse ferro, ele vai nos ajudar a baixar o babado e estabilizar esse tecido um pouco mais aqui em cima para a gente alfinetar, tá? Nós vamos fazer isso e alfinetar essa lateral aqui. Depois dele todo alfinetadinho, nós vamos fazer assim, ó. Você vai notar que nas extremidades vai ficar sobrando aqui, ó. Tá vendo? 1,5 centímetro. Esse 1,5 centímetro, nós vamos dobrar ele para dentro, rente ao tecido do pano de prato. Ó, rente ao tecido do pano de prato. Vamos passar, vincar e alfinetar. A mesma coisa nós vamos fazer com esse outro lado aqui. Nós vamos lá para a máquina e vamos fazer um pezinho de máquina aqui. Se você não sabe o que eu estou querendo dizer quando eu falo um pé de máquina, já tem aqui no canal uma aula a respeito de pé de máquina. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Conhecimento é poder, é só clicar, você já vai direta para a aula, para saber o que significa um pé de máquina e como fazer. Aí tá aqui, ó, já costuradinho, um pezinho de máquina, retrocesso no início, retrocesso no final. Nós vamos pegar esse barradinho aqui, só esse daqui,
levar lá para o outro lado e o babadinho vai ficar penduradinho, tá? Desse jeitinho aqui, tá? Já tá todo alfinetadinho. Percebam que atrás tem que ficar direitinho. Dá uma olhada para ver se não tá embolado aqui atrás, tá? Então, assim, com aquele acabamentozinho que nós fizemos aqui, de dobrar e do lado, já cai praticamente certinho para costurar. Aqui nós vamos fazer uma brincadeira com o tecido, tá? Com esse mesmo tecido. Então, ó, nós pegamos aquele tecido de 8 centímetros assim, e no assim ele vai ter o tamanho do pano de prato, tá? Nós vamos dobrar ele ao meio, frente com frente. Depois que botou ele frente com frente, nós vamos dobrar ele ao meio para saber onde é o meio dele. Desse jeitinho aqui. Então, aqui tá vincado, ó. Aqui tá vincado, tá? Aqui é a dobra do tecido. Na parte da dobra do tecido, nós vamos botar uma régua aqui e marcar 1 centímetro. Desse jeitinho aqui, tá? 1 centímetro, uma dobrazinha de 1 centímetro aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, aqui tá o vinco, nós vamos pegar uma parte, uma superfície arredondada. Aqui eu tô utilizando o cone da linha, vocês podem utilizar qualquer outro material. E nós vamos colocar aqui, ó, tá? Ele tem que ficar encostadinho nessa linha aqui do 1 centímetro. Encostadinho na linha do 1 centímetro, tá? Que essa é a margem que não vai ser riscada, onde vai o apoio do pezinho da máquina. E nós vamos riscar essa parte arredondada. Eu estou utilizando a caneta que apaga. Vocês podem utilizar um lápis HB tranquilamente. Aí aqui do lado, ó, encostadinho, nós vamos botar de novo a nossa... sem ultrapassar a linha, tá? Vai ficar assim, ó, gente. Tá? Aqui sendo a parte aberta, tá? Aí, assim, esse nosso babadinho aqui, ele vai vir aqui, ó, tá? Então, eu quero centralizar nosso escalopezinho, que são essas partes arredondadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um gominho desse aqui, para ele ficar bem centralizado, senão vai ficar metade do... Ó, tá vendo aqui? Eu não quero isso. Deixa eu diminuir para vocês verem um pouquinho. Aqui, ó. Eu não quero isso. Eu não quero que corte a metade do arredondado, tá? Eu quero ele inteiro encaixadinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó. Eu vou centralizar e eu vou utilizar só esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gominhos, tá? Esse outro gominho aqui, eu vou inutilizar ele. Então, deixa eu passar aqui para sumir ele. Eu não vou costurar ele. Então, vai ficar só esse aqui, ó. Começando daqui, ó. Nós vamos costurar em cima dessa linha aqui. Nós vamos começar aqui com retrocesso, vim costurando em cima do risco, parou aqui, nesse cantinho, com a agulha abaixada, levanta o pezinho da máquina, gira o tecido e continua costurando aqui.
uma dica para costurar superfícies arredondadas assim, linhas arredondadas, é utilizar o ponto menorzinho, o ponto reto menor que tiver na sua máquina, que ele vai acomodar melhor nas curvas, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou lá para a máquina, eu vou costurar só aqui. Essa parte aqui eu não vou costurar porque eu vou colocar essa partezinha aqui para dentro. Então, aqui eu vou costurar com um pesponto, aqui um pezinho de máquina e aqui na beiradinha com retrocesso aqui do lado, tá? E depois eu vou costurar isso aqui e nós voltamos para continuar o nosso trabalho. E tá aqui, ó, já costuradinho. Só não costurei essa abertura aqui, onde vai ficar o outro nosso enfeite. Aí agora o que eu vou fazer? Nós vamos costurar aqui, ó, em cima do risco. Quando eu falo que eu vou costurar em cima do risco, eu sempre coloco esse pezinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é aberto aqui no meio. Por ser aberto, dá para enxergar direitinho, ó, o risco na hora de costurar, tá? Então, eu vou trocar o meu pezinho da máquina por esse aqui que é abertinho. Pé de máquina, gente, é claro que isso vai depender de região para região, mas não é mais do que R$ 15 para máquina doméstica. E vale muito a pena o investimento. Vou trocar pelo menor ponto que eu tenho na minha maquininha. E aqui nós vamos começar, tá? Vamos começar aqui com o retrocesso. Ó, parei ali, tá? Na beiradinha, a união. Aí, levanto o pezinho da máquina, parei com a agulha abaixada. E, ó, viro o tecido. E tá aqui, ó, gente, tá? O nosso barradinho já está no lugar. Ele só assim já tá super bonitinho, tá? Aqui tá aberto. Se você for fazer só assim e botar um lacinho aqui, sei lá, ou um pet aplique aqui, é só costurar aqui também, tá? E agora nós vamos providenciar o que nós vamos fazer aqui, tá? Já costurei em cima. Aí aqui nessa parte arredondada, eu vou cortar. Eu vou cortar bem rente a costura, tá? Se você tiver medo de cortar rente a costura, corta um pouquinho maior e vem dando pix. Vai ficar assim, tá? E vocês podem notar que eu cortei, ó, rente a costura, tá vendo? Com cuidado para não cortar a costura. Mas mesmo assim, como nós vamos desavessar aqui, nessa uniãozinha aqui, ó, nós vamos dar um pique para na hora de desavessar não ficar embolado, repuxando, tá? Ó. Piquezinho até ficar rente a costura. Rente a costura, tá? E com delicadeza, porque é pequenininho esses gominhos, nós vamos desavessar e passar, ó, desse jeitinho aqui, tá? Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gominhos. Então, o meio é esse aqui, 3 para cada lado, correto? Nós vamos pegar aqui, ó, o nosso barradinho,
dobrar ele aqui ao meio. E, ó, passar e vincar para saber onde é o meio dele. O meio dele é aqui. Então, esse gominho aqui, essa união de gominhos aqui vai ficar aqui, ó, nesse meiozinho aqui, tá? E aí vocês vão decidir, ó, o tanto que vai para dentro, tá? Eu quero que fique para dentro toda a parte que tá unida aos gominhos, tá? Eu quero que fique só as ondinhas para cima, desse jeitinho aqui. Aí nós vamos alfinetar e passar uma costura aqui, ó. Você também, se você quiser colocar um aviamento, esse aqui é um aviamento que eu gosto muito de utilizar, que ele é uma imitação de um passa-fita, tá? E ele combina perfeitamente com esse barradinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui e vou colocar ele rente aqui, ó, tá? E vou passar uma costura na parte de cima e uma costura na parte de baixo e na lateral, porque ele vai ficar estabilizado e automaticamente vai costurar esses gominhos aqui. Se você tiver dificuldade de fazer de uma vez só, você pode primeiro costurar aqui, estabilizando todos esses gominhos no lugar e depois vir com o aviamento, tá? Esse aqui é um dos aviamentos mais baratos que tem. Ele imita o passa-fita e ele tem frente e verso, tá? Então você vai observar que aonde tem o relevo e tá aqui, ó, prontinho o nosso barrado, tá? Ó, um barrado desse, gente, dispensa o pet aplique. Já é um barrado bem trabalhadinho e ele tem babado, que é o que chama atenção para qualquer peça que você for fazer. Que, se tiver um babado, agrega valor. E tem esse babadinho aqui de cima, que a gente chama babado em escalope. E sem precisar de régua, tá? Da forma mais simples possível que nós fizemos. Ó, como é que fica bonitinho. Ele centralizado, ó. Centralizado na peça. Super bonitinho, fácil de fazer. O avesso dele fica todo embutidinho, tá? A minha sugestão de preço para essa peça é R$ 15, mas isso vai depender muito da região onde vocês moram, da forma como vocês compram os tecidos de vocês, porque se você compra tecido para pano de prato metro a metro, ele vai sair mais caro. Se você compra em quantidade, ele vai sair mais barato. Isso vai depender muito, é muito relativo esse preço. Vai depender também da data que vocês estão assistindo esse vídeo. Então, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link da aula onde eu falo e mostro para vocês como eu calculo o valor de venda dos meus panos de prato, tá? Eu vou deixar o link dessa aula na descrição aqui do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima, é só clicar, já vai direto para a aula. Eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade para vocês, mesmo que você não venda, porque você pode não estar vendendo agora, mas pode ser que daqui a algum tempo, pode ser que você receba uma proposta, um pedido de uma amiga, de uma vizinha, e pergunte o valor do que você faz, e aí você vai saber como calcular, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Espero que sirva para enfeitar a cozinha de vocês. Espero que sirva para vocês fazerem para dar de presente para uma amiga, para uma sogra, para uma tia, para uma madrinha. E espero que vocês consigam, através desses presentes, alguns pedidos para acrescentar na sua renda familiar. Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus
e até a próxima aula, se Deus quiser.